Eu tô falando também com um público que não tem empresa hoje, é um público que eu quero chegar, que é esse público que não tem empresas, mas que pensam em ter, né, que trabalha para outras pessoas e que pensam em conseguir montar a sua própria empresa. Então, nosso objetivo, principalmente, é que você tenha essa capacidade de pensar que um CNPJ pode ser sim descomplicado na sua cabeça, que você consiga fazer a sua empresa ir para frente. Olá! Meu nome é Thiago Dias e agora a gente vai fazer um tour pela empresa. Então, o nome dessa live é Fazendo um Tour pela Sua Empresa, né? Assim, vale a pena a gente ressaltar que o objetivo desse conteúdo é sim você ficar situado da organização da sua empresa. Então, nosso objetivo maior é que você possa ter sim a sua empresa em suas mãos de forma organizada e de forma simples, né? Então, assim, uma forma que eu gosto de falar que um CNPJ descomplicado, é o que eu tento ensinar, é uma forma de você aprender melhor o que é um CNPJ e a forma que você vai organizar a sua empresa. Então, hoje, esse conteúdo é para falar para você fazer um tour dentro da sua empresa para você saber melhor como você pode ter essas mercadorias, como você vai vendê-las, como você pode ter uma visão melhor de uma empresa por dentro dela. Certo? Então, assim, primeiramente aqui eu tenho aqui um script aqui que eu vou estar falando e que eu vou estar aqui me orientando sobre o que eu vou falar ou não. Certo? Então, primeiramente, né, eu vou falar sobre o objetivo da nossa empresa, né? Então, assim, o primeiro passo da nossa organização que você vai precisar ter na sua empresa é de um servidor. Então, você vai me perguntar, Thiago, o que é um servidor? O servidor é, na verdade, você vai ter uma tecnologia a seu favor, que ela vai ser responsável pelos seus relatórios, vai ser responsável por aquilo que você vai fazer na empresa. Então, você vai ter um servidor. Então, o que vai ser servidor? Como você vai usar esse servidor? O que é isso? Você pode ter um computador. Antigamente, o servidor, você olhava uma empresa, ela só poderia ser um computador. Hoje, você tem servidor de celular, de tablet, o que você tiver na mão. Às vezes é um computador velho que você tem na sua casa. E esse computador, você vai colocar na sua empresa. Certo? Então, você vai ter um servidor ali responsável para lhe auxiliar a fazer os relatórios da sua empresa. Então, você vai pegar esse computador velho, o que você tiver lá, um celular, um tablet, você pode comprar. E essa tecnologia vai lhe ajudar a ter a organização necessária que você vai ter na sua empresa. Então, primeiramente, um servidor. Você vai ter esse servidor. Segundamente, você vai precisar, se você pode começar só com o servidor. O servidor é um computador. Esse é um nome mais técnico, mas que você possa ficar situado assim nesses nomes técnicos também. Então, um servidor e os terminais. Terminais é o que significa? Um servidor pode ser um computador, aí que você vai colocar, e os terminais vai ser aqueles segundos, 2 ou 3 sistemas ou sistemas que vai ser vinculado ao servidor. Então, vai ter terminal 01, pode ser um celular, terminal 02, terminal 03. Eu vou dar assim um exemplo de uma empresa aqui que eu organizei, que depois eu acho que eu vou colocar aqui um vídeo explicativo de como eu fiz nessa empresa, pra vocês ficarem acompanhando, que lá tem um computador, né? A pessoa comprou um computador para ser o seu servidor, que vai ficar armazenado suas compras, suas vendas, e ela usa os terminais em celulares. Né? Então, os seus vendedores lá, cada um tem o seu celular, o celular mesmo do seu uso pessoal, eles levam para a empresa e eles se tornam uma ferramenta de trabalho. Então, eles usam o celular deles como terminais, a gente chama de terminal. Então, ela tem um servidor que é o computador, e esse computador, ela tem toda a sua loja nesse servidor, e os funcionários levam consigo os seus terminais, que são os seus celulares. Então, funcionário 1 tem o seu celular, funcionário 2 tem o seu celular, e eles fazem os seus celulares, os seus terminais, né? Então, assim, a importância da tecnologia hoje em dia é muito importante que você tenha essa mentalidade que a tecnologia está aqui para lhe favorecer, né? Antigamente era muito usado caderno, pessoas faziam coisa manual, às vezes de cabeça, então você sabe que às vezes a sua cabeça é falha, né? Então, assim, se você hoje trabalha empregado de alguma pessoa, ou se você está começando ali seu primeiro negócio, às vezes você pode perceber que às vezes você quer lembrar de uma coisa, mas você não consegue, né? Eu mesmo aqui tento lembrar de várias coisas, o pessoal fica me lembrando, Thiago, lembra disso, faz aquilo. Então, porque às vezes 3 ou 4 pessoas me falam coisas diferentes e eu não consigo lembrar, certo? Eu não consigo lembrar porque o ser humano é assim. Então, na sua empresa também você não vai conseguir lembrar de todas as vendas que você fez no mês. Imagine o seguinte, você faz 50 vendas no mês. Você vai lembrar de todos os clientes que você fez essas vendas? Ou você prefere ter uma forma de saber quantas coisas você vendeu, para qual cliente você vendeu, fazer um histórico? Então, essa é a mentalidade que você tem que ter da tecnologia ao seu favor. Então fique sabendo que você vai precisar na sua empresa de
um servidor e um terminal. Pode ser um terminal, você pode começar com um servidor, mas normalmente a empresa que cresce, ela vai, se você tiver um funcionário, já é bom que ele tenha um terminal, pode ser um tablet, um celular ou um outro computador também, certo? Então, assim, esse computador, essa organização, assim, eu tiro de uma analogia, tipo um kart, um carro de kart ou de Fórmula 1, ele está ali fazendo a sua rota, suas voltas, e uma hora, por dentro desse kart, ele sente que precisa fazer alguma manutenção, é um pneu, ou é uma calibragem, ou trocar a gasolina, alguma coisa seguinte, e essa pessoa precisa parar ali no pit stop para poder regular os pneus e tudo mais, para poder seguir o seu caminho. Então, assim também é a sua empresa, você precisa ver onde está necessitando as coisas principais na sua empresa, né? Você precisa ver onde está faltando alguma coisa na sua empresa para você fazer os retoques. Então aqui você está dentro aqui como se você estivesse dentro de um kart, de um carro de Fórmula 1, e você está vendo que está precisando fazer uns ajustes, então você para no pit stop para poder fazer as regulagens e seguir o seu caminho. Então, fazendo essa analogia, você precisa ter esse conhecimento da sua empresa, que você precisa sim parar, ver, fazer uns reparos, para assim você continuar no seu trajeto. Então, é muito importante que você tenha mentalidade que a tecnologia hoje está ao seu favor. Eu sei que muitas pessoas, assim, pode ser... às vezes tem pessoas novas ou pessoas mais velhas que têm uma pouco de dificuldade, não sei... mexer em computador e tudo mais, mas você pode ir aprendendo, se adequando, que isso vai muito lhe favorecer, né? Então você fique ciente que você precisa disso e que você vai ter que se adequar para o que você possa crescer. Tirando também uma outra informação, é que você não vê uma loja aí na sua cidade grande, 20, 30 funcionários, sem que ela tenha algum registro, não sabe quanto ela vendeu, as mercadorias que saíram. Então, é essa mentalidade que você tem que ter na sua cabeça, que você precisa ter os registros. Então, você tira em média, os médios empresários ou grandes da sua cidade, que eles têm sim uma forma de saber, de medir os seus resultados. Então, você também vai precisar medir os seus resultados. Certo? Então você vai usar ali um servidor e um terminal, né, na sua empresa, né? Então se você vai chegar assim cedo, né? Você vai chegar cedo na sua empresa, 8 horas, não sei que hora você abre, 6 horas, 7 horas. Você vai chegar na sua empresa, vai lá ligar o seu servidor, os seus terminais, né? Você vai ligar o seu servidor, os seus terminais ali, que está tudo vinculado, todas as mercadorias que vendeu, tudo mais. E você vai fazer suas vendas, né? Então, primeiramente, o que você precisa ter nessa primeira visão chegando na sua empresa? Você chega, né? Abre a porta da sua empresa. O que você precisa? Você vai ver. O que você vai ver quando você chegar na sua empresa? Você vai ver, primeiramente, um caixa, né? Com seu servidor, os terminais, as prateleiras com as mercadorias e a equipe responsável por atender os clientes. Então você vai precisar dessas 4 coisas para que você consiga ter um bom funcionamento na sua empresa. Por que, Thiago, uma equipe necessária para atender os meus clientes? Porque sim, essa equipe treinada, ela vai ser responsável por aprender a manusear as tecnologias e usar isso a seu favor, né? Porque se você tiver uma equipe treinada, principalmente com bom atendimento, um atendimento rápido, principalmente, né? Porque às vezes tem coisas que são demoradas. Então você vai fazer de uma forma que seja um atendimento rápido, bem prático, bem tecnológico, que você consiga medir os seus ganhos para que você possa assim crescer, né? Você depois tirar os seus relatórios de quanto você vendeu, quem é o funcionário que vendeu, o horário que vendeu. Isso tudo eu vou explicar mais a fundo dessa live. Então, primeiramente, você vai chegar na sua loja, você vai ter essa visão, né? Do caixa, os servidores, as prateleiras com as mercadorias e uma equipe treinada para atender essa demanda, atender esses clientes que precisam ter esse atendimento melhorado na sua loja. Hoje você é pequeno, eu penso que eu estou falando também com um público que não tem empresa hoje. É um público que eu quero chegar, que é esse público que não tem empresas, mas que pensam em ter, né? Que trabalha para outras pessoas e que pensam em se montar a sua própria... consigo montar a sua própria empresa, né? Então, nosso objetivo, principalmente, é que você tenha essa capacidade de pensar que um CNPJ pode ser, assim, descomplicado na sua cabeça, que você consiga fazer a sua empresa ir para frente, certo? Então, você vai chegar na sua empresa, você vai ter
organização, certo? Eu vou estar aqui olhando aqui minhas anotações, que é para a gente também não correr muito, né? Porque depois eu vou fazer algumas perguntas, né? Vou ler algumas perguntas que eu pesquisei na internet, que várias pessoas têm sobre organização de loja. Eu acredito que dificilmente alguém está falando desse conteúdo de organização interna, porque o que você faz, assim, você vê as lojas funcionando, mas quando você vai colocar o seu, você não tem ninguém que possa ali auxiliar a ter esse primeiro começo de o que é um CNPJ, como você vai organizar a empresa, como você vai organizar as suas mercadorias, e tudo esse é um conteúdo de primeiro que eu vou trazer para você, né? Então esse é um conteúdo de primeiro que eu vou organizar e trazer. Então você pode estar mandando suas perguntas, assim, eu vou estar aqui pronto para responder as suas perguntas, e que você possa estar atento a essas informações que eu vou passar. Então que eu vou tá olhando aqui no meu script aqui para ver o que eu vou precisar falar posteriormente, né? Então, você vai ter a visão da sua empresa, né? Tudo mais, você vai atender os seus clientes, você vai ter sua mercadoria lá. Depois eu vou falar como você pode organizar suas prateleiras e tudo mais. Isso é um tema para uma outra live, né? Então você já tem essa visão da empresa, né? Então você conseguiu ajeitar funcionário, tudo mais, toda essa parte que eu já lhe falei. O que você vai precisar fazer agora? Você vai ter uma coisa muito importante que você vai lhe auxiliar na sua venda. O nome disso é DAV, né? Aí você me pergunta, Thiago, só tem nome difícil? Não, DAV, o que isso pode parecer difícil, mas é só uma abreviação de Documento Auxiliar da Venda. Você vai precisar desse documento auxiliar da venda. Então, onde você vai conseguir esse DAV? Quando você fizer o registro lá da sua tecnologia, né, do seu sistema, você vai chegar, o cliente chega com o produto, né, passa pelo seu funcionário. Então, o seu funcionário está aqui, né? Então, digamos, eu sou seu funcionário. O cliente chega para mim com a sua mercadoria, eu venho, registro essa mercadoria. Não é um fechamento, esse fechamento vai ser posteriormente. Não é um fechamento, eu venho com essa mercadoria, eu coloco lá qual é a mercadoria que ele quer, qual é o parcelamento que ele quer, se é à vista, se é parcelado, se é em cartão tal, se é em cartão, se é a prazo, tem gente que vende fiado, né? Empresas ainda aqui na minha região ainda vendem fiado, né? Não sei se é a realidade da sua empresa, eu acredito que tomara que não seja, porque fiado acaba quebrando a empresa, mas em algumas situações as pessoas vendem porque quer ter credibilidade, tem clientes fiéis também, né? Não posso generalizar. Então vai ficar explícito lá para o seu funcionário qual a forma de pagamento que ele vai fazer daquela mercadoria. Então ele chega para mim com a mercadoria, eu venho, coloco a forma de pagamento e tudo mais, né? Esse documento, isso que eu estou fazendo aqui, antes de mandar para o caixa, se chama DAV, Documento Auxiliar da Venda. Por que isso, Thiago? Por que você não vai logo para o caixa? Por que você não pega logo o dinheiro, né? Tudo mais. Esse Documento Auxiliar da Venda serve para que, se essa mercadoria não for finalizada, ela pode ser cancelada antes que você tire uma nota fiscal, ou que você registre no seu sistema, ou que você tire do estoque e faça seus relatórios. Na verdade, é uma mercadoria que fica registrada, mas ela não faz nenhum movimento no seu relatório, né? Então, digamos o seguinte, você tem um delivery. Você pega aqui sua mercadoria e a pessoa fala assim, Thiago, faz uma entrega para mim aqui deixa eu tirar aqui alguma empresa que eu possa fazer algum exemplo. Um exemplo de água mineral. Você é uma empresa que vende água mineral. E a pessoa liga para você, Thiago, eu estou precisando aqui de 3 águas e tudo mais, e eu estou precisando com uma certa urgência que você venha trazer para mim, manda o entregador vir deixar aqui no meu escritório. Então, você vai lá, tira ali um documento auxiliar da venda e tal, tudo mais, leva, o entregador vai levar. Vai que chega lá nesse local, você fez uma nota fiscal, vai que seja 30 uma hora do seu estabelecimento e tudo mais, você já tirou uma nota fiscal. Hoje na legislação você tem 30 minutos para poder cancelar uma venda, né? Devolução pode ser feita, agora 30 minutos para cancelar uma venda. Então fica aquela burocracia no seu sistema, devolver, fazer devolução. Alguns sistemas são mais burocráticos que outros. Às vezes, dependendo do seu estado, é muito difícil. Você tem que entrar na contabilidade para poder fazer um documento, para poder cancelar aquela venda. E às vezes fica muito difícil. Então, para que serve esse DAV? Você vai chegar com essa água lá. Então, você chegou lá no escritório que a pessoa pediu. E a pessoa, não estou precisando não. Já comprei. Outra pessoa que
que trabalha aqui perto já trouxe tudo mais, você volta com essa água de lá para cá, com o seu DAV, e lá mesmo você pode cancelar sem que tenha feito não tenha feito nenhum registro de nota fiscal no seu sistema, né, certo? Então, mas se for finalizado, você pode sim, depois você pode importar e você vai tirar a nota fiscal. Então, dentro da loja, sem ser dele, isso aqui é só um exemplo de delivery. Agora, quando é dentro da sua loja, você vai pegar o caixa e seu terminal. Seus funcionários vão estar no terminal. Então, digamos que tem um computador no meio da loja. O cliente chega no seu vendedor faz a venda para ele, tudo mais, registra, tudo mais, você vai ficar vou ficar. Chega no computador, faz a forma de pagamento, tudo mais. Esse documento auxiliar da venda vai para o caixa, né? Então, aqui já é um outro setor que você vai ter que ficar responsável, que é o caixa. Então, Thiago, tu vai me dizer por que isso é necessário? Quando o cliente veio para o seu funcionário e fez esse documento auxiliar, ficou registrado o quê? Quais os relatórios que ficou registrado nessa operação? Ficou registrado a mercadoria que foi comprada, o vendedor que fez essa operação, o horário. Por que é importante o horário? Porque às vezes vai que a pessoa chega para fazer uma devolução e precisa saber quem foi que fez, qual o horário que foi feito aquela, para você puxar seu relatório, como foi feito aquela venda, uma devolução, um produto ou uma forma de pagamento que o funcionário deve ter enganado com algum desconto, né? O funcionário deu um desconto a mais e você não deu aquele desconto, na hora que chegou no caixa, chegou no caixa com um valor diferente. Então quem foi que fez? Funcionário tal, funcionário fulano de tal, e você vai saber quem fez aquela transação até na parte, porque às vezes também empresas têm mais de um funcionário responsável por fazer o fechamento também. Então chegou no caixa, que já são outros relatórios, que quem é o caixa que está mexendo, onde está o dinheiro, conferência de caixa, né? Então o funcionário manda de lá um DAV de lá para cá. Então a mercadoria chegou de lá, tudo mais, chegou no caixa. No caixa vai ter uma outra pessoa, ou o dono da empresa, ou alguém responsável pelas partes financeiras da empresa. Você tem que também ter segurança e deixar uma pessoa responsável nessa parte da sua empresa, né? Você vai deixar uma pessoa responsável por cuidar do seu caixa. Por que isso é importante, Thiago? Porque é a confiança da sua empresa. Você está deixando nas mãos o seu patrimônio, o seu dinheiro, o seu capital nas mãos de pessoas, né? Então, ali vai ficar uma pessoa no caixa, né? Então, chega a mercadoria de lá para cá. A pessoa já vai, quando chega de cá, vai ser mais rápido ainda, porque já vai ter a forma de pagamento, vai ter quantas vezes, né? A forma de pagamento, se é à vista, se é parcelado, quantas mercadorias veio naquela venda, tudo mais, quem foi o vendedor, o horário, e você finaliza ali, entrega para ela um documento mais plausível, ou uma nota fiscal, ou um documento que tiver ao seu alcance, certo? Então você vai entregar para ele e tudo mais. Isso vai dar a garantia para ele do seu cliente e tudo mais. Toda essa organização, você vê aqui que uma coisa que parece muito complicada, mas se você colocar no seu dia a dia, isso vai lhe dar um respaldo muito grande na sua empresa, de que é uma coisa muito organizada e você vai ter crescimento. Uma coisa muito simples, como eu já lhe falei aqui, que você não consegue observar, é que você ir na sua cidade. Você pode entrar numa empresa de médio ou grande porte, você não vai ver uma empresa sem ser automatizada. Você não vai ver uma empresa sem ser automatizada, que não tem os relatórios precisos de quantas pessoas venderam, quem foi o vendedor, quantas mercadorias estão saindo. Isso tem um estoque zero, né? Que o sistema, às vezes, ele indica a mercadoria que está faltando. Então, isso é uma tecnologia que você pode achar difícil, mas que é muito importante que você tenha em mente que você hoje é pequeno, mas que você já vai crescer com pensamento de grande. Porque se os médios e grandes fazem isso, por que você não vai fazer na sua empresa? Por que você não vai adequar uma coisa que dá certo, trazendo para sua empresa? Por que você vai ficar naquela coisa antiga de um caderno, anotar as vendas no caderno e tudo mais? Como você vai tirar um relatório do mês passado, do dia anterior, de quem vendeu, devolução, tudo mais? Comissão, né? Você vai tirar as comissões, às vezes, de funcionários ou de parceiros, sem que tenha essa tecnologia ao seu favor. Então, dando continuidade, a gente está aqui no caixa, né? Se a pessoa vem aqui no caixa, tudo mais, faz o pagamento, tudo mais. Então, o caixa já tem outros relatórios, né? Quem é o caixa, às vezes tem mais de um caixa. Conferência do caixa, isso é muito importante. Uma coisa que tenho aqui a falar para vocês,
que no final do dia você tem que conferir o caixa. Por que, Thiago, que é importante você fazer a conferência do caixa? Porque todo dia você não consegue administrar quantas vendas você fez. Você fez uma, fez duas, fez três, fez quatro, deu desconto, fez pagamento de conta, comprou material de limpeza, comprou lanche para funcionários, pagou conta de luz, conta de água, conta de internet. Então, todo esse dinheiro vai saindo do caixa. Então, entrou quanto de dinheiro? Entrou, digamos o seguinte, entrou 5 mil na sua empresa e você fez os pagamentos e tudo mais, saiu 2.700, que é um valor aleatório, né? Que para ficar um pouco mais difícil a conta. Então, no final do dia, você vai lá no seu caixa, vai tirar um relatório super fácil ali e você vai fazer a conferência. Quando você fizer essa conferência, você vai ver, ficou faltando aqui R$50. Então, nós vamos ver aqui quem foi o responsável, qual foi o pagamento aqui que não foi feito, ou qual foi o dinheiro que tiraram que não foi feito. E se o dinheiro não aparecer, consequentemente vai sair de quem é o responsável pelo caixa, né? Porque essa atenção tem que ser muito importante ter essa atenção no caixa, porque se saiu o dinheiro, se fez as vendas, o dinheiro tem que estar ali no caixa. Então você tem que ter essa mentalidade que você precisa ter o dinheiro no caixa, certo? Então tenha essa organização, tenha essa mentalidade que você vai conseguir produzir muito mais. Se você saber, você tendo mentalidade das empresas grandes, eu já vou colocar na sua mente que você tem que ter essa mentalidade já de crescer. Então você é pequeno, mas você já cresce com grande qualidade. Eu sei quanto estou vendendo, eu tiro os meus relatórios, eu consigo ver o mês anterior, quanto eu vendi esse outro mês, qual é a minha meta para esse outro mês, o que eu preciso vender, quem vendeu, o que precisa fazer. Então, essa é uma métrica muito importante que você precisa ter na sua empresa, que vai dar grandiosamente grandes resultados e você vai ver a grande diferença que você vai ter se você fizer isso na sua empresa. Tem um servidor, tem um terminal, use o DAV, Documento Auxiliar da Venda, e tenha um caixa. Você tem que ter um caixa. Fica ao seu critério de colocar o caixa em algum lugar da empresa. Assim, eu vou falar melhor. Fica ao critério do cliente colocar o caixa onde ele achar melhor. Porque assim, Thiago, se você vê um mercadinho, um supermercado, você vai ver que a maioria dos supermercados eles têm um caixa na frente, né? Então as mercadorias ficam para trás e os caixas ficam na frente. Então as pessoas chegam com a mercadoria com seus carrinhos e elas trazem para o caixa e nesse caixa elas fazem as vendas. Então fica na frente. Porque tem um frente de loja, às vezes tem umas balas que ela quer colocar ali, às vezes também são mercadorias que tem fácil furto. Então às vezes você coloca ali na frente da sua loja. Em outros casos, digamos que uma empresa que tem algumas mercadorias maiores, o caixa na frente pode ser que perca um espaço de colocar alguma mercadoria, porque às vezes atrás da loja tem um banheiro, tem alguma coisa que você coloca ali e é melhor botar o caixa num lugarzinho que fique melhor, tem um espaço melhor. E às vezes na frente você quer colocar uma vitrine ali, você quer colocar uma mercadoria que fica exposta, porque assim, mercadinho normalmente as pessoas já vêm comprar mercadoria porque elas precisam. Agora uma loja que precisa ter uma vitrine, não tem como você pegar um espaço de uma vitrine e colocando um caixa, certo? Então você vai colocar um caixa no lugar de uma vitrine, onde você vai colocar a roupa, um manequim com a roupa, ou algum produto que você quer colocar na frente da loja, que o cliente já chega, já tem a vontade de comprar aquele produto. Então normalmente fica ao critério do cliente ver onde melhor ele vai colocar o caixa. Então você vai colocar o caixa no fundo da loja ou na frente da loja, certo? Então se você colocar esse caixa na frente, normalmente é mercadinho e tudo mais, mas fica ao seu critério. Então você tem que ver também, ter essa logística de onde você vai colocar o caixa, ser um localzinho bem estratégico para que você possa sim ter o melhor andamento da sua empresa, certo? Deixa eu dar aqui uma olhada nas minhas anotações, né? Eu já falei aqui de DAV, né? Eu já falei do funcionário, já falei onde ficar o caixa da sua empresa, né? Os funcionários que são treinados para atender, né? Fica aqui o meu fechamento. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Tenho quanto tempo? Certo. Já tem um tempinho bom, né? Mas aqui é um conteúdo que você não vai perder, né? Que você vai ficar atento nesse conteúdo, porque é um conteúdo muito importante que você tenha em mente essa organização da sua empresa. Se você tiver isso em mente, você vai crescer muito mais
né? Você vai crescer muito mais do que você ou só usando um caderno ou só usando sua cabeça. Se você só usa sua mente, você sabe que sua mente pode falhar. A minha mesmo falha várias vezes durante o dia. Se eu não fizer alguma anotação, eu não consigo lembrar, porque às vezes, como eu atendo alguma clientela, então às vezes as pessoas pedem para mim olhar uma loja, fazer algum atendimento, e eu não consigo lembrar de todos. Então, se eu não fizer uma anotação, eu não consigo lembrar. Imagine você vendendo 30 itens por dia, ou 30 itens pela manhã, 30 à tarde. Como você vai lembrar do que você fez com aquele dinheiro, ou quem fez aquele dinheiro, quem passou? Isso fica muito complicado se você não tem algo para lhe auxiliar, ou só num caderno onde você não consegue medir. Porque imagina você querer fazer um relatório da semana passada e você ter que voltar as folhas, voltando uma folha por folha, lembrando, tal dia eu fiz isso e tudo mais, sendo que você tem uma forma muito mais prática de fazer esse relatório, né? Então você tem que ter isso em mente, que a tecnologia aqui está a seu favor, não contra você, e que você pode sim ter essa tecnologia ao seu favor, certo? Então deixa eu ver onde eu estava no caixa, né? O horário, eu dava encaminhado para o caixa, né? Fica ao critério do cliente saber onde de fazer, fica ao critério do empregado onde botar o caixa, certo? Tem um terceiro setor que eu preciso falar para você, que é muito importante, ficaria muito bonito na sua loja, mas fica ao seu critério dependendo do tamanho ou dependendo das pessoas que fazem essa gestão, que é o setor da conferência. O que é isso, Thiago? O setor da conferência. O setor da conferência é aquele setor onde, digamos o seguinte, é o setor que você vai fazer a conferência daqueles produtos de forma melhor, tipo assim, a embalagem. Deixa eu falar melhor. O setor da conferência é aquele setor onde você vai fazer a embalagem, onde você vai conferir de forma melhor aqueles produtos que chegam para você, né, que chegam ali para o seu cliente. Então, o setor da conferência, você vai fazer a conferência dos produtos, você vai fazer a embalagem. Às vezes, fica uma pessoa responsável para ficar no setor da conferência, no setor da embalagem, certo? Então, como você pode lembrar do setor da conferência? Olha, como você pode fazer na sua loja, incluindo essa conferência. O seu cliente vai chegar no seu funcionário, seu funcionário vai fazer a venda para ele, certo? A mercadoria está aqui no seu funcionário manda a mercadoria para o caixa. Você fala para o cliente, olha, muito obrigado, tudo mais, você vai pagar no caixa. A pessoa vem de lá, faz o pagamento, vem para o caixa fazer o pagamento, você pega essa mercadoria e leva para o setor da conferência, certo? E lá vai ficar uma pessoa responsável por embalar e por conferir se as mercadorias que ele está fazendo estão certas. Por que isso, Thiago? Porque às vezes o caixa não consegue fazer essa conferência. De tiver 2, 3 pessoas no caixa, de você conferir certamente se o produto está ali. Então, se você deixar uma pessoa responsável no setor da conferência, ele vai ficar muito mais satisfeito e você vai ter menos erros. Isso fica muito ao critério do seu tamanho, mas isso fica uma coisa muito organizada. Então, o cliente vem, paga no caixa, do caixa ele vai na conferência. A pessoa que está na conferência, ela é responsável por conferir, né? Já é conferência, já é o nome que já é dito para a pessoa responsável por isso. Então, ela vai lá, pega a notinha ali que você deu para ela, né? O caixa deu para ela, e ela vai conferir quantos produtos. Não, são 5 produtos. Ela vai fazer um risco, em cada mercadoria e tudo mais. Vai fazer um risco em cada mercadoria, vai embalar na sacola da empresa, uma sacola normal, ou na sacola de presente, né? Porque às vezes o cliente precisa da sacola de presente, bota para presente, embala, confere, tudo mais, dá um risco na nota para saber que aquela nota já foi conferida, né? A pessoa não tem nenhuma dúvida que já passou pelo setor da conferência, e entrega para o cliente. Ou faz um risco, ou faz uma assinatura se não quiser rasgar a notinha. Mas faz uma assinatura ali, tudo mais, carimbo, dizendo que está tudo certo, e entrega para o cliente. Isso é um terceiro setor que você pode sim pensar em colocar na sua empresa, que é o setor da conferência, porque é um setor que fica bonito ali na sua loja, que você pode ver que aquilo é melhor para você, ou dependendo do seu tamanho, né? Se você for muito pequeno, às vezes você é o caixa mesmo, você não da empresa, você mesmo o caixa, você tem um funcionário que já é a pessoa que é o terminal, né? Você é o servidor no caixa e a pessoa fica no terminal. E às vezes você mesmo a conferência, o seu funcionário fica na conferência,
Mas se você um dia crescer e tudo mais, você fica com esse setor pensando na melhoria da sua loja, que você pode sim fazer esse setor da conferência, né? E assim, uma sugestão que eu tenho para você é que você venha sempre pegar os dados do seu cliente. Por que, Thiago? Porque assim, os dados do seu cliente é importante. Porque se você tem um sistema já, e se ele ficar armazenado tudo, se esse cliente voltar de lá de novo para comprar uma outra mercadoria, você tem um histórico daquele cliente. O cliente tal, ele veio dia 5 e comprou R$100. Né? Então, ele veio no dia 10, comprou mais 50, ele veio no dia 15. Às vezes ele compra fiado, que a gente chama, né? Compra a prazo, dá 50, depois compra mais 100, aí depois dá mais 150, depois compra mais 500, depois dá mais 200. Aí isso tudo você vai ter um relatório. Então, se você pegar os dados do seu cliente e deixar já registrado, você vai ter esse controle do que o histórico que esse cliente teve ali com você, das compras, das vendas, daquele cliente específico, que às vezes é um cliente recorrente. Né? Se você tem uma amizade com um cliente, às vezes ele gosta muito do seu produto, que ele tem uma compra recorrente todos os meses. Às vezes é mercadinho, às vezes pode ser uma loja de suplemento, que é uma pessoa que gosta muito da sua loja. É certo que você vai ter esses clientes facilitados, que vai ter um pagamento facilitado, porque às vezes ele pega uma amizade com você a ponto de ele ter essa facilidade na hora de comprar. Então você vai pegar a data de nascimento dele, tudo mais, o endereço às vezes para fazer a entrega. Então no seu sistema você até pode colocar a data de nascimento, que é que você lembrar o seu sistema ali, lembrar digamos o seguinte, uma sugestão, de você dar os parabéns para ele na data do seu aniversário. Que tal? Não é importante, o cliente não iria se sentir importante você lembrando da data do seu aniversário? Então, uma sugestão muito boa para você é pegar também, incluir nessa organização da sua empresa, pegar os dados do seu cliente, que isso vai facilitar para você a sua venda e você vai dar uma credibilidade a mais para o seu cliente. Eu terminei aqui essa parte de organização, que eu tenho algumas perguntas. Algumas perguntas assim que as pessoas que eu pesquisei, que algumas pessoas têm e que eu posso aqui estar falando, que talvez seja também a sua pergunta, né? Então aqui eu vou estar lendo aqui as perguntas de forma rápida e branda. Tem quanto tempo aí? Certo. Então aqui eu tenho as perguntas, certo? A primeira pergunta: eu preciso de um computador, eu preciso de um mega computador para realizar as vendas da minha loja? Essa com certeza você já deve ter pensado, Thiago, eu preciso de um mega computador, de um computador muito caro, porque hoje se você for no mercado, os computadores estão muito acima do que era, digamos, 2 anos atrás, 3 anos atrás, está muito acima do valor que era antigamente. Então, respondendo essa pergunta, você não precisa ter um mega computador para você conseguir organizar a sua empresa. Hoje, computadores Celeron, deixa eu falar aqui, Celeron é um computador, né, abaixo da família dos i, né, i3, i5 e i7. Um Celeron pode muito bem atender a sua demanda de organização. Certo que, se você tiver um melhor computador e se você tiver muitos funcionários, muitos terminais, um computador muito básico não vai conseguir atender a sua demanda. Você vai sim precisar, mas a partir do momento que você vai estar crescendo, com certeza você vai estar aumentando a sua tecnologia. Então, você que hoje está começando, você não precisa ter um mega computador para começar. Você pode começar com o que você tem. Às vezes você já tem um computador ali jogado na sua casa, que você pode mandar consertar, que está ali jogado. Esse computador já lhe serve. Hoje também nós conseguimos fazer servidores com celular. Claro, antigamente não se conseguia, porque o celular não tinha tanta tecnologia. Hoje, os celulares são tão bons que eles já têm uma tecnologia muito avançada que você já consegue fazer todo o gerenciamento da sua loja no seu celular. Então, você não precisa ter um mega computador, você pode começar com o que você tem, com o seu celular, com tablet, né? E um computador normalmente é um pouco melhor para que você consiga trabalhar, porque você deixa ele dedicado à sua empresa, né? Então você pode aqui, começando tudo mais, um computador nessa configuração Celeron, né, 4 de RAM e 500 de HD, você já consegue sim ter uma boa metragem na sua empresa sem que ele trave muito. Você tendo um computador e um terminal. Essa configuração você consegue sim ter facilmente na sua empresa, sem que você tenha nenhum dano maior ou que você passe muito perto com o cliente. Certo que você depois tiver
um computador muito antigo ou uns clientes muito exigentes e tudo mais, você vai precisar sim ter um computador melhor para atender essa demanda de clientes. Então, você não precisa ter um mega computador para começar a vender, automatizar a sua loja. Ao longo prazo é importante ter relatórios. É o seguinte, os relatórios significam que você tem uma metragem precisa da sua empresa, né? Então, se você teve um ano e você faturou 300 mil reais em um ano, esse outro ano você vai olhar e você vai querer fazer o dobro ou 10% acima do que você fez no ano passado. Então, como você vai conseguir medir isso se você não tem explícito o que você vendeu naquele ano anterior? Ou quais mercadorias que mais saíram? Ou de um mês... Porque às vezes as pessoas fazem de um ano para o outro, tem gente que faz de mês a mês, tem gente que faz de 15 em 15 dias. Então, o relatório é muito importante para que você tenha essa metragem na sua empresa. Quanto você vai vender no próximo ano, no próximo período, que a gente chama, né, que é os próximos 12 meses, ou de mês a mês. Então, os relatórios são muito importantes para que você tenha essa metragem também para saber quem vendeu, quem não está vendendo, né? Às vezes, um funcionário seu está ali cozinhando galo, como a gente chama, né? Ficando ali sem conseguir vender, então você vai conseguir saber se ele está vendendo ou não, aquele funcionário. Então você vai ter o relatório preciso do que ele está vendendo. Às vezes tem gente que faz comissões, né? Então tudo isso é importante para que você tenha um relatório preciso, para que você consiga ter crescimento na sua empresa. Terceira pergunta, preciso ter uma pessoa dedicada para ficar responsável na tecnologia? Eu digo sinceramente que você não precisa ter uma pessoa dedicada a ficar só com a tecnologia. Certo que tem empresas que tem um grupo de TI, que tem várias pessoas responsáveis para ficar com a tecnologia, um computador e tudo mais. Mas eu acredito que você que está começando não precisa ter essa grande experiência, assim, ter uma pessoa que fique só ali. Você pode conseguir com seus funcionários, né? Porque dependendo do que você tenha, você não precisa também ter aqueles quadros, aqueles gráficos grandiosos que você pode ficar com a mente complexa que façam você desistir. Você começa com o básico, o que você comprou e o que você vendeu. Você consegue fazer muito bem um relatório em cima disso e você consegue sim ter lucro. A partir do momento que você consegue ver o que você comprou e o que você vendeu, você já consegue tirar um lucro e tudo mais e consegue fazer uma grande projeção para o futuro. Então, é muito importante que você tenha só isso em mente. Você não precisa ter uma pessoa dedicada. Vou contratar uma pessoa, então eu vou gastar mais um salário para uma pessoa para ficar responsável para mexer no computador, para ficar responsável ali só por mexer, por instalar uma impressora, para poder ficar nessa parte. Então, você não precisa ter esse gasto inicial de deixar uma pessoa dedicada para ficar na tecnologia, porque você mesmo ou seu funcionário, vocês podem fazer isso tranquilamente, que você não vai ter nenhuma complicação, certo? Então aqui nossa última pergunta, eu falo assim, eu não tenho experiência com computador, consigo me adequar? Eu digo, consegue sim. Como anteriormente eu falei, você, por mais idade ou menos idade que você tenha, você consegue sim ter grandes resultados se você tiver um esforço, você querer aprender. Às vezes as pessoas também não querem aprender. Assim, eu tenho um cliente que eu fui tentar ensinar para ele a mexer no computador e tudo mais, para tirar as vendas dele. E ele não sabia nem pegar no mouse, né? Então ele pegava o mouse aqui e não sabia nem onde clicar e tudo mais. Então ele ficava aqui naquela dificuldade e eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu, e agora? Onde eu me coloquei, né? Na situação que eu me coloquei, porque eu queria ensinar para ele a conseguir fazer as vendas dele, né? Pelo sistema, por uma forma mais informal. E ele não conseguia nem pegar no mouse. E hoje, se você for lá, se você ver, ele já consegue fazer as vendas dele. Consegue fazer as vendas dele de forma sozinha e que ele consegue ali, não precisa de ninguém, né? Certamente que ele, por não ter tanta intimidade com o computador, com computação, ele consegue tirar relatórios grandiosos, tudo mais, métricas, gráficos, ele não consegue fazer essa metragem, mas ali as vendas dele, ele consegue fazer sozinho, né? Então você consegue sim fazer o básico, compras e vendas, tudo isso você vai conseguir fazer. Então você não precisa ter experiência com o computador. Tem as pessoas antigas, assim, ou pessoas que tenham
só tem aquela vontade de ficar só no caderno. O caderno é coisa do passado. Eu digo com toda sinceridade que o caderno é coisa do passado. Porque você consegue ali fazer uma venda, 2, mas você não consegue medir 1 mês, 1 ano do caderno, certo? Você não consegue tirar um relatório preciso. Então, pessoas mais antigamente só tinha caderno, não tinha sistema, não tinha computador. Então as pessoas não tinham essa facilidade. Hoje, por mais idade que você tenha ou menos idade, também tem pessoas novas que não se adequam, não conseguem fazer essa adequação, ficam ali no caderno e tudo mais, e não conseguem ter um crescimento tão esperado, né? Então, se você fizer essa adequação, e você pode tirar da sua mente que isso não é difícil de fazer, você vai conseguir sim tranquilamente sair do caderno e ir para uma tecnologia mais avançada que você vai se dar muito bem. Tenho certeza que você vai se dar muito bem. Então é isso, né? Você fique tranquilo, né? Que você vai aqui você vai ter um conteúdo de primeira para poder lhe tirar as suas dúvidas, e que você fique certo que você tem a organização necessária da sua empresa é o essencial para que você possa crescer, que você possa ter a grande facilidade da sua empresa, ver sua empresa crescendo, né? Então que você tenha isso na sua mente, que eu me despeço dessa live, né? Que você possa ficar com esses ensinamentos na sua cabeça, pegue, anote o que você precisa fazer, certo? Que aqui tem pontos muito importantes, e que você anote isso e você venha colocar em prática esses conhecimentos que está aqui, para que você possa crescer, fazer seus relatórios e possa assim medir de forma precisa a sua empresa. Então, boa noite, que você fique com Deus e que você possa assim ter sua empresa crescendo cada vez mais.